Sociologia Geral, aula 2. Para complementar o estudo desta aula, você deverá ler as 5 primeiras páginas do texto Sociologia, o Estudo da Sociedade, que se encontra disponível no endereço eletrônico indicado. Na aula de hoje, estudaremos o contexto do surgimento da sociologia como ciência, ou seja, o contexto do desenvolvimento do pensamento sociológico. A sociologia surgiu para tentar explicar a vida social na sociedade capitalista. Diferente da filosofia, que é uma ciência que surgiu na Grécia Antiga, a sociologia é uma ciência que surgiu na Idade Moderna, mais especificamente no final do século XIX. Por isso é considerada uma ciência nova. A sociologia surgiu num momento histórico em que o capitalismo se consolidava como forma econômica, política e social de organização da sociedade. O capitalismo é uma forma de organização social que envolve todos os aspectos da sociedade, como a economia, a política, as relações sociais, o modo de vida das pessoas, a cultura, dentre outros. Para entendermos o surgimento da sociologia como ciência, precisaremos relembrar como se deu o processo de transição do feudalismo, como forma de organização social, para o capitalismo. A sociologia surge como ciência durante a Idade Moderna, no final do século XIX. O processo de transição do feudalismo para o capitalismo foi lento, durou vários séculos, mas a consolidação do capitalismo se deu durante a Idade Moderna. As circunstâncias históricas do surgimento da sociologia referem-se à superação do feudalismo e à consolidação do capitalismo, portanto, algo que acontece durante a modernidade. A superação do feudalismo pelo capitalismo levou a uma profunda transformação da sociedade. Profunda porque se trata de transformação em todos os segmentos da sociedade. O feudalismo é um modo de organização social, política, econômica e cultural oposto ao capitalismo. Estudaremos, então, o modo de organização da sociedade feudal. A sociologia feudal, ou melhor, a sociedade feudal, caracterizava-se, do ponto de vista da sociologia, por 3 divisões sociais distintas. Havia os sacerdotes, os guerreiros e os trabalhadores. Os sacerdotes faziam parte do clero, os guerreiros faziam parte da nobreza e os trabalhadores faziam parte de um segmento social denominado de os servos. Tratava-se de uma sociedade hierarquizada, estática e imutável. Era praticamente impossível que um servo algum dia se tornasse nobre. O título de nobreza era herdado ou concedido pelo rei e era muito raro um servo conseguir se tornar nobre. Quem nascia servo viveria como servo para o resto da sua vida. Economicamente, o feudalismo foi um sistema de organização social fundamentado na servidão. A desigualdade entre servo e senhor era a base das relações sociais de produção no campo. Mas existiam também diferentes graus nesta servidão. Alguns servos tinham privilégios, além de deveres e obrigações, mas se relacionavam com o senhor sempre nesse sistema de servidão, de hierarquização. Embora a maior parte dos servos trabalhassem na produção agrícola, havia também os servos que se ocupavam de ofícios domésticos ou na produção de alguns poucos bens de consumo, como roupas, sapatos, apetrechos de cozinha, móveis e outros que trabalhavam como ferreiros. Toda a produção era feita de forma artesanal. Durante o período conhecido como Idade Média, o modo de organização social da Europa Ocidental foi o feudalismo. Nessa sociedade, a produção econômica era essencialmente agrícola. O espaço geográfico era dividido em feudos. Os feudos eram formados por castelos. Um castelo
uma aldeia e várias centenas de acres de terra cultivável que circundavam a aldeia e na qual os servos trabalhavam. No castelo morava o nobre, dono das terras, e sua família. Embora com diferenças em relação ao tamanho e às relações entre as diferentes pessoas, os feudos tinham características sociais comuns. Na sociedade feudal havia propriamente a propriedade privada das terras. Elas eram do rei, que concedia as terras aos nobres para que esses a arrendassem aos senhores feudais menos poderosos. Estes, por sua vez, arrendavam a outros senhores feudais e assim por diante, até chegarmos aos camponeses. Aos servos, aqueles que concretamente trabalhavam a terra. Então havia senhores feudais mais importantes e senhores feudais menos importantes. A economia era exclusivamente agrícola, portanto, as relações sociais existentes eram as relações feudais de exploração da terra. Enquanto os servos trabalhavam a terra, os nobres viviam do trabalho e dos impostos pagos pelos servos. A principal característica desse sistema residia no fato de que a terra, sob o domínio do senhor feudal, era trabalhada pelos camponeses. Eles trabalhavam em uma das metades dessa terra, da qual eram arrendatários, e também trabalhavam na outra metade, que era do senhor. O trabalho nas terras do senhor tinha prioridade sobre o trabalho nas terras arrendadas do senhor. Portanto, o trabalho dos camponeses era árduo, intenso e garantia muito pouco para a sobrevivência desses camponeses e de suas famílias, que muitas vezes viviam na miséria. O senhor tinha total poder sobre os servos e seus filhos, embora não fosse necessariamente o proprietário das terras, pois estas, muitas vezes, eram arrendadas de outros senhores hierarquicamente superiores, os arrendatários principais, isto é, aqueles que arrendavam as terras diretamente do rei. Nesta imagem, vemos os outros dois segmentos sociais da sociedade feudal, a nobreza e o clero. Para os nobres, o trabalho era considerado algo vergonhoso. Trabalho era coisa para servo. A função social do clero era eclesiástica, ou seja, religiosa, e a função social da nobreza era militar. Os meninos que pertenciam à nobreza eram, desde pequenos, educados para se tornarem cavaleiros, eram treinados para lutar. Como sociedade que valorizava o ócio, no feudalismo, os servos trabalhavam para sustentar os outros segmentos sociais. Sustentavam o clero e a nobreza. Estar ocioso é o contrário de estar trabalhando. As mulheres da nobreza se dedicavam a atividades como desenhar, tocar instrumentos, cultivar o jardim, passear, conversar. Enquanto não estavam se dedicando aos treinamentos militares, os homens se dedicavam à caça esportiva ou a competições esportivas e lutas, também de natureza militar. Também se ocupavam em conversas com as mulheres da nobreza ou iam a festas e a bailes. Apesar de haver a figura do rei e dos senhores feudais, quem determinava o modo de vida da população era o clero. Poucas pessoas estudavam. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Os livros eram raros e, quando existiam, eram manuscritos. Em geral, somente o clero tinha acesso a livros. Mesmo entre os nobres, a maior parte da população era analfabeta. Os poucos que aprendiam a ler e escrever eram aqueles filhos da nobreza que entravam para o clero, para a vida religiosa. Os bens de consumo necessários à subsistência da população eram produzidos no próprio feudo. A circulação de produtos e de pessoas entre um feudo e outro era muito restrita. Quase não havia circulação de produtos entre os feudos. Era comum uma pessoa nascer num feudo, viver no feudo e morrer nesse feudo sem nunca ter saído dali. A produção de roupas ou calçados era toda artesanal.
Havia algumas poucas pessoas especializadas em ofícios que se dedicavam especificamente à produção de roupas e calçados para suprir as necessidades das famílias da nobreza. Uma característica importante desse tipo de produção é que o artesão conhecia todas as etapas do processo de produção. No caso da produção de sapatos, por exemplo, o artesão projetava o modelo, curtia e tingia o couro, cortava e costurava o sapato. Continuaremos a parte 2 desta aula no próximo vídeo.